Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para estudarmos um pouquinho sobre a nossa disciplina de Políticas de Educação Básica da Universidade Estadual de Roraima, do curso de Química. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e estaremos nesses momentos estudando um pouquinho, falando sobre a disciplina de Política de Educação Básica aqui do primeiro semestre de 2020 do curso de Química de Boa Vista, Roraima. Carga horária nossa são 60 horas. Criamos um e-mail para que os alunos possam receber as atividades, trabalhos e os exercícios que eu proponho, que é o poli.educ.basic.2020@gmail.com. Também criamos um grupo de WhatsApp da Política da Educação Básica e vocês, ao fazerem as atividades, os exercícios, os resenhos, resumos, deverão estar enviando para o meu e-mail institucional josiasferreira@uer.edu.br. Bom, a aula de hoje ela tem um tema muito importante. Iremos falar sobre o financiamento da educação básica. Como será que a educação básica é financiada no Brasil? Algumas propostas estão mudando, mas hoje a nossa aula vai se fixar até o que nós temos hoje. Por exemplo, o Fundeb, ele está para se terminar, este ano, e o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, quanto o governo federal, eles estão fazendo proposta para que ele possa ser renovado novamente. Algumas leis poderão sofrer alteração a partir desta aula, mas até hoje o que vale é o que nós estaremos propondo aqui para vocês. O que é necessário para ter uma educação pública de qualidade? Hein? Nós poderíamos estar lançando essas perguntas para vocês aqui do curso de Química. O que vocês acham que é necessário para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade, uma escola pública de qualidade? A escola, lá desde a creche, o ensino fundamental, o ensino médio e a universidade também. Será que nós temos algumas dificuldades aqui? Mas, como nós estaremos falando da educação básica, nós vamos nos fixar somente à educação básica. Qual é a legislação, quais são as leis, resoluções, os decretos, etc., que financiam a educação básica? Quais são os valores de vinculação a impostos, porcentagem, etc. Agora vocês vão estar vendo nessa aula como que isso funciona. Nós sabemos que a escola, ela está ali, ela abre todos os dias, os professores ganham o salário deles, mas como que isso é pago? Como que isso é financiado? Qual é o financiamento da educação básica? A básica, como que nós financiamos essa base legal? Existe lei para isso? Sim. Primeiro é a Constituição Federal de 1988. Esta foi a última Constituição que nós temos no Brasil. Depois que acabou a ditadura militar, nós tivemos essa Constituição. Ela já foi, é claro, alguns artigos foram propostos, algumas mudanças neles, mas ela é que rege a nossa educação. Dos artigos 205 a 210, fala o que é a educação desejada pelos brasileiros. Não se esqueça que isso aqui cai em concurso. Então, o artigo 205 a 210, ele fala sobre o que é a educação, como que era desejada pelos brasileiros. Do artigo 211 a 214 da Constituição Federal do nosso país, diz quais as condições práticas para realizar essa educação, a educação básica. Então, essa é uma das bases legais. Primeiro, a Constituição. Toda lei, ela deve se basear, lei pública, na Constituição Federal. Então, aqui, a Constituição de 1988, nos artigos 205 a 210, responde o que é. E do 211 a 214, como ela é proposta. Bom, vamos ver aqui, artigo 212 da Constituição Federal. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino. Gente, é muito dinheiro. Se esse dinheiro fosse empregado de fato para a educação básica pelos municípios, o estado e o Distrito Federal, com certeza nós não estaríamos passando o que passamos na educação no Brasil. E o parágrafo 5º do artigo 212 afirma que o ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida na forma da lei pelas empresas que dela poderão deduzir a aplicação realizada
no ensino fundamental de seus empregados e dependentes. Então, o ensino fundamental público, ele tem como apoio de financiamento essa contribuição do salário educação. As empresas privadas, elas poderão deduzir esse dinheiro no imposto de renda delas. E agora, como que será que é dividido o bolo, né? Quando nós falamos em bolo, nós pensamos em aniversário, em casamento, não é mesmo? Então, como que é dividido o bolo tributário no Brasil? O dinheiro que se arrecada no Brasil, olha só. Esse aqui, em azul, nós temos o bolo e está escrito aqui, União. Aí, aqui mais ou menos em marrom, nós temos os estados. E, nesta outra parte, nós temos os municípios. Eu pergunto para vocês, nós temos mais União, né? Até o nome está falando a União. Será que de fato é a União mesmo, né? Estados ou municípios no país? Isso, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês em valores de dinheiro, em porcentagem, como que isso fica, né? Bom, a Constituição Federal, no artigo 157 a 162, mostra como funciona o sistema automático de partilha da arrecadação tributária entre essas esferas do governo. O governo federal, os estados e os municípios. A União, ela está vinculada aos estados e os estados estão vinculados ao município. Então, a União é que transfere esse dinheiro para os estados e o estado também transfere dinheiro para o município. Quando você paga um imposto, né? E você fala assim, não, eu não pago imposto. Claro, você paga imposto. Quando você vai ao supermercado e eles te dão uma nota fiscal, né? Você tira aquele cupom fiscal, você está pagando imposto. Quando você toma o ônibus, você pega o seu ônibus, você está pagando imposto. Tudo que nós gastamos, nós pagamos imposto. Então é muito imposto que a gente paga. Nós pagamos imposto direto na fonte, que é de recolhida no nosso pagamento. Já vem o pagamento descontado, você querendo ou não, já vem descontado. E quem não alcança aquela faixa para desconto de imposto de renda, você vai pagando através dos tributos que você compra em tudo. Remédio, você vai comprar alimentação, você vai comprar um alimento, você vai comprar um arroz, um feijão, você vai pagar, com certeza, né? Bom, então eu falei para vocês como que era dividido o bolo. Eu mostrei lá o bolo, agora nós vamos ver a divisão desse bolo. Olha que interessante. Divisão do bolo tributário no Brasil após a transferência. A União fica com 57,6%. Isso é o governo federal. Lá o governo federal, Brasília, fica com toda essa parte grande do bolo, mais de 50%. Os estados ficam com 25,2% dos tributos e os municípios com 17,2%. Então vocês vejam que aqui está o bolo, né? Essa divisão do bolo, parece que tem gente que tem a boca maior, né? Então, como ele tem a boca maior, ele precisa comer mais, talvez a barriga seja maior, né? Tem mais gastos. Os gastos do governo são altíssimos no governo federal. E o maior gasto dele é com funcionalismo público. Por isso que o Senado e a Câmara estão propondo, o próprio governo, uma revisão desta forma de pagamento de salário das pessoas e também nos concursos públicos, né? Bom, como que está desvinculado, né, das receitas da União? Como que isso acontece, essa desvinculação, né, do dinheiro, desvinculação da receita da União? Desde 1994, diz que a União possibilita que 20% das receitas tributárias arrecadadas pela União não tenham destino obrigatório de aplicação. Então, 20% daqueles 57% que ela arrecada não tem como ela fazer destino obrigatório. Isso é um dinheiro grande. A outra emenda aprovada em 2007 prorrogou a DRU até 2011. Então, 2011 para cá, nós temos essas mudanças que nós vamos estar falando para vocês, né? Retira a educação dos efeitos do direito da União, sendo sua devolução parcelada até 2011. E na emenda constitucional número 59, de 11 de novembro de 2009, tornou obrigatório o ensino para crianças de 4 anos a jovens de 17 anos. Deve ser alcançado até 2016. Então, 2016, o MEC diz que já alcançou essa meta, né? Mudanças na emenda constitucional 59 de 2009, acrescentado o terceiro artigo, o parágrafo 3º do artigo 76, que diz:
para deduzir anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da desvinculação das receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo esse percentual nulo em 2011. Então, vejam vocês que a coisa vai mudando, e essas formas de mudança, essas mudanças da lei, ela ocorre, né? A mesma emenda constitucional de 59, número 59 de 2009, os incisos 1 e 7 do artigo 208 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, olha, educação básica obrigatória e gratuita. O governo não garantia aqui educação gratuita a partir dos 17 anos. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, aqui entra o EJA, que é a educação de jovens e adultos, né? Eles vão aqui se encaixando depois que já faz 17 anos, ele não pode mais estar na educação básica, ele vai para uma educação formal para eles. E o inciso 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Foi o que nós falamos na aula passada, programa do livro, programa de educação para a biblioteca, né? E quais foram as mudanças ainda ocorridas na emenda constitucional de número 59 de 2009? O parágrafo 4º do artigo 211 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Então, União, Estados e o Distrito Federal e os municípios, né? Vocês sabem por quê que aqui não fala assim, ó, União, Estados e municípios? Por que coloca aqui o Distrito Federal? O Distrito Federal, lá em Brasília, né? Ali é um distrito, onde fica o governo federal, né? A sede do governo federal. Lá não existe prefeitura. Vocês sabem, mas lá não existe prefeitura. Eu trabalhei um tempo em Brasília, fui diretor de uma escola lá em Brasília, na quadra 914 Norte, então ali não tem prefeito. Quando eu tinha que entregar algum documento, eu já tinha que entregar não ia entregar para a prefeitura, eu entregava direto para o estado. Então não existe o distrito, né, aqui como prefeito, então aparece União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então a legislação ela é ligada direto a estes órgãos. Lembre-se sempre disso, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Ainda falando das mudanças na emenda constitucional 59 de 2009, o parágrafo 3º do artigo 212 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão, de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Isso aqui é o PNE, que nós já falamos na nossa aula passada também, das 20 metas do Plano Nacional de Educação. Mais para frente, nós vamos abordar exclusivamente esse Plano Nacional de Educação, quais foram as mudanças que nós já tivemos até agora, né? Mas, voltando aqui, vamos ler novamente para ver se a gente entende alguma coisa, se o que está sendo falado aqui, né, nessa emenda constitucional, acontece ou já aconteceu nesse país. Olha, necessidade do ensino obrigatório. Então, é ensino obrigatório. Até a idade dos 17 anos, se o pai não matricular esse filho na escola, ele pode ser preso, né? No que se refere à universalização. Universalização quer dizer ensino no Brasil inteirinho até os 17 anos para todas as pessoas dessa faixa etária. Garantia de padrão de qualidade e equidade. Quer dizer isso? O ensino básico, o ensino que você aprende lá nas escolas do município e do estado, aqui do estado de Roraima, qualquer estado e município do país que nós moramos, no Brasil, tem que ter qualidade e equidade. Será que o ensino gratuito ele tem qualidade? Será que nós aprendemos de fato e de direito? Cerca de mais ou menos
uns 7 a 8% dos alunos do ensino médio e ensino fundamental, no exame que nós tivemos, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação, eles têm condições de qualidade de ensino. E o restante? É pouca gente, né? Será que tem qualidade mesmo? Será que os professores ganham bem? Será que eles ensinam bem? Ou será que a culpa está no professor, está no governo ou está nos alunos, hein? Com essa pandemia, as últimas pesquisas que nós temos visto, vai piorar mais ainda. Por quê? Porque já estava ruim indo para a escola e não indo. Muitos governos, inclusive aqui o nosso governo do estado de Roraima, nós assumimos o padrão de aulas remotas. E nós estamos em aula remota aqui na UER, por causa da pandemia, né? O Covid-19. E a qualidade, segundo alguns especialistas, inclusive eu creio assim também, vai cair mais ainda. Porque se você não tem aula presencial, você não vai lá na escola para você aprender. Se você não tem uma internet de qualidade, ou um acompanhamento bom na sua casa, se você não morar num lugar onde você possa estudar com mais facilidade, você não tiver o seu cantinho para você parar, para você ouvir a aula, como que é isso? Como que pode acontecer qualidade? Se já estava ruim, pode piorar. Há pessoas que creem que não. Acham que os pais em casa estão ajudando, mas depende. Se o pai e a mãe têm condições, têm cultura, têm estudo para poder ajudar os filhos, vai. Mas imagine você, se o pai e a mãe não tiver. Se for numa casa em que o pai ou a mãe não sejam alfabetizados, como ele vai ensinar o filho? Digamos você que o seu pai e a sua mãe na sua casa tenham essas condições. Mas imagine que no Brasil, depois da pandemia, mais ou menos de março para cá, nós já temos mais de 9 milhões de pessoas desempregadas, perderam o seu emprego, e estão esperando aquela verba do governo emergencial, aquele auxílio emergencial de R$600, para ver se compra alguma coisa para casa, para os filhos comerem alguma coisa. Será que nós vamos ter equidade e qualidade nesse ensino? É tudo igual? A equidade, o ensino igual para todo mundo? Ou será que isso daqui está somente na lei? Hein? Será que a lei é igual para todas as pessoas? Como que funciona isso? No estado de São Paulo, eu vi o governo e também o prefeito, tanto o Mário Covas quanto o Dória, eles estão falando que as escolas particulares não vão abrir antes das escolas públicas. Por quê? Porque as escolas particulares, aí já oferecer uma qualidade de ensino melhor, vai aumentar muito mais ainda a desigualdade social. E eu pergunto para vocês, se eles sabem disso, por que é que eles não melhoram a educação da escola pública? Por que o governo, por que o Estado? E isso o governo do Estado de São Paulo, o maior estado do nosso país, Eles não investem na educação pública, no professor, na escola, nos alunos, para que nós tenhamos uma escola de qualidade, nós tenhamos segurança, nós tenhamos saúde de qualidade nesse país. Será que falta dinheiro? Será que a Lava Jato estava errado quando mostrou que diversos políticos estão defraudando, tirando dinheiro da população? Vocês viram no Rio de Janeiro? Pessoas presas, secretário da Saúde preso. Em São Paulo, secretário do Transporte preso. E já foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal. Por que será que o governo faz isso? Porque as pessoas que têm bastante dinheiro saem tão rápido da cadeia e os pobres ficam todos na cadeia. Quem será que está preso aqui na cadeia de Roraima, na cadeia penitenciária de Roraima? Tem algum político famoso preso? Será que eles conseguem provar que eles nunca levaram nenhum dinheiro? Como que tem tantos bens? Como que nós que somos professores vivemos do nosso salário, ganhamos do nosso salário, não levamos nenhum real a mais para a nossa casa, conseguimos nos manter com o dinheiro honesto que a gente tem? Será que as pessoas que ganham um salário mínimo, R$1.000 por mês, ele tem condições de dar uma boa qualidade de educação para o seu filho? Claro, se nós tivermos uma escola pública de qualidade, com certeza. A Coreia, ela é avaliada no PISA como o melhor país do mundo em educação, e é público. Mas há mais ou menos 40 anos, quando o PISA acontecia, o Brasil estava em primeiro e segundo lugar. Hoje no PISA nós estamos em 39º, 40º lugar. Enquanto que naquela época era a Coreia que ocupava essa posição, hoje inverteu. Nós estamos lá no 39º, 40º lugar, em português, em matemática, em conhecimentos científicos, e a Coreia está lá em primeiro e segundo lugar. Por que aconteceu esse desnível tão grande? O que será que é? Quero deixar essas perguntas para vocês, e depois quando vocês fizerem a resenha para me enviar, por favor, coloquem as suas opiniões também, tá bom? Bom, mudanças
na emenda constitucional de 59, ainda falando de 2009, o caput do artigo 214 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação acrescido do inciso 6. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégia de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federais que conduzem a estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, o que é o produto interno bruto? É o PIB. Do PIB é que se determina todas as verbas para ser usada no nosso país. E olha, o nosso PIB, o ano passado foi projetado para mais ou menos 2,1%. Sabe quanto deu? 1,6%. Para esse ano, você sabe quanto que o PIB está projetado? Negativo, mais de 4%. Imagine, este ano de 2020, nós não iremos crescer e vamos ter um decréscimo em tudo de mais ou menos 4% na economia do nosso país. Depois que passar essa pandemia, para o ano que vem de 2021, nós teremos cortes em educação, cortes em saúde, verbas não serão gastas, funcionários públicos não serão pagos. Aí você está pensando e está assistindo a minha aula e está falando assim, nossa professor, o senhor está muito negativista. Não, vamos ler de novo o que fala aqui, essa mudança no artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação diz aqui de duração de 10 anos, um plano decenal de educação. Então, em 2010, foi criado o Plano Nacional de Educação até 2020. É o ano em que nós estamos. Por isso que está acabando o Fundeb. O Fundeb tem, a validade dele é só até este ano. E todo mundo estava esquecido dele. Eu estava fazendo o pós-doutorado na Unicamp, fiquei 2 anos lá, 2018, 2019, e nós debatemos muito esse assunto do Fundeb. Não dá aqui, para a nossa aula, a gente ficar falando sobre isso. Mas, se quiser, nós poderíamos depois falar um pouquinho mais sobre o Fundo Nacional de Educação, como ele é mantido, quais as verbas dele. Nós vamos falar um pouquinho nessa aula, mas não dá para a gente se dedicar mais a esse assunto com o esmero que deveria ter, né? E o objetivo era articular o Sistema Nacional de Educação. Então, ajudar para que nós tivéssemos diretrizes e objetivos e metas para alcançar com que essa educação tivesse um desempenho de porcentagem muito bom. Será que melhorou de 2010 até hoje, no Plano Nacional de Educação? Será que essas ações integradas dos governos públicos, dos diferentes esferas, tanto o município, o estado e o governo federal, melhorou? Vocês sabem quantos ministros da educação já teve nesse último governo? Nesse governo que nós estamos, do governo Bolsonaro? Não estou falando contra o governo, por favor, não pensem assim, ó, o professor está falando mal do governo federal, está falando mal do governo estadual, do município, ele é revoltado. Não, eu estou falando para vocês o que está acontecendo. Essa disciplina me dá o direito de eu estar colocando aqui para vocês essas pontuações. E vocês pensem um pouquinho, né? Olha, nós já tivemos a troca de 3 ministros da educação no país. Ministro da Saúde, vocês já viram que trocou também, nós não temos o interino. Então a gente vê aqui, nós estamos passando por problemas seríssimos de uma pandemia, estamos passando por problemas seríssimos de educação no país, e nós temos ministro que foi eleito, né? Foi eleito ministro, o ex-ministro, o penúltimo nosso ministro, ele não assumiu porque o currículo Lattes, ele dizia que ele era pós-doutor, não era, dizia que era doutor, não era, dizia que ele era mestre, e 70% da dissertação de mestrado dele era plágio. E o que ele fez? Ele pediu exoneração do cargo antes mesmo de assumir. O país precisa investir em educação. O Japão, quando ele investiu em educação depois da Segunda Grande Guerra Mundial, da bomba que foi detonada pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, eles saíram da guerra e a primeira coisa que eles fizeram um plano de 20 anos, o Brasil fez um plano decenal, né, 10 anos, eles fizeram um plano de em 20 anos deixar a educação deles 100%, e é assim. No Japão, para ser um professor lá de criancinhas
lá do maternal, né? Olha aqui, você vai ser professor no maternal. Tem que ser doutor. Tem que ser um doutor. E no Japão, o único profissional que o primeiro-ministro, né? Ele tira, o ministro vai lá e tira, né? O imperador tira o chapéu, é para o professor. Então o professor foi muito valorizado. E que é o Japão hoje? Um paísinho do tamanho de nada, e nós vemos o quanto que ele é importante. É um país tido como o país do primeiro mundo. São 6 mais a Rússia depois que acabou a Guerra Fria, então nós temos 7 países como países do primeiro mundo. E o Japão está lá. Eu pergunto para vocês por quê? Porque eles investiram em educação séria, né? E o que nós podemos dizer, alguma informação sobre o financiamento da educação básica no Brasil? O gasto público brasileiro com educação, considerando as 3 esferas de governo, é inferior a 5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto que eu falei para vocês. Em 2008, esse percentual foi de 4,7%. Os governos estaduais são responsáveis por 46% do total do gasto com educação, 2,3% do PIB, seguidos pelos municípios com 29,5%, 1,4% do PIB geral, e a União com 24,4%, 1,2% do PIB em geral. Olha, aqui estão os gastos da educação, que a lei diz, né, que deveria ser. Vale lembrar que a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, e a Unesco, né, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Tecnologia, a Unesco, recomenda aos países em desenvolvimento um gasto mínimo de 10% do PIB com educação. Então nós estamos nem na metade. Olha aqui, ó. A educação nos estados, 2,3%. Nos municípios, 1,4%. E na União, 1,2%. União é o governo federal. Os institutos federais, por exemplo, o Instituto Federal aqui de Roraima, a Universidade Federal de Roraima, ela é mantida pelo governo federal. Então, o governo federal ele gasta 1,2% em todas essas universidades. Como é que nós poderemos dizer que é um país que é desenvolvido? E o que é um país aqui? Ó, país em desenvolvimento. Um país em desenvolvimento ou um país que ele está se desenvolvendo, né? Os países emergentes, conhecido também em política social, esses países são países que não alcançam um gasto público em educação elevado. Não tem um plano de saúde, não tem habitação, não tem uma forma de escoamento de esgoto, não tem eletricidade, não tem água encanada para toda a população. Então nós temos no país que é conhecido Brasil, que é tão grande, né? Olha como é grande o país do Brasil, cabe toda a Europa aqui dentro, países da África, e nós não gastamos quase nada. Então gastar pelo menos 10% do PIB, se o país gastasse 10% do PIB, né? Imagine que eu falei para vocês que o ano que vem nós vamos ter um PIB negativo de 4,7%. Quanto que o governo vai gastar em educação se ele não vai arrecadar nada? Eu pergunto para você, quando você não tem dinheiro, seu pai, sua mãe na sua casa, a gente não tem dinheiro, como que a gente compra? Hein? Cartão de crédito já está estourado, não pode comprar mais, o limite já acabou. Não tem mais jeito de fazer empréstimo no banco também. Como que nós vamos viver? Não tem dinheiro para gastar. O índice de pobreza no nosso país está aumentando cada vez mais. Não é culpa tanto do governo, o governo não é culpado pela pandemia, na verdade não foi o governo federal, estadual, municipal que prometeram e não pode cumprir porque eles não querem. Agravou ainda mais a crise com a pandemia, já que ninguém tem dinheiro, né? E nós continuamos tendo problema. Como que são desenvolvidos os impostos? Como é que é transferido esses impostos? Os recursos financeiros da educação. Pela Constituição Federal de 1988, os impostos são assim, olha, impostos federais, vinculação de 18%, né, do governo federal, eles são impostos próprios, imposto sobre a renda, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras, o IOF. Esse IOF, o governo está fazendo uma mudança agora, ele quer juntar 2 impostos e extrair o IOF, vai ficar um imposto só, né? Imposto territorial rural, imposto sobre importação, imposto sobre exportação e imposto sobre grandes fortunas. Esse aqui são os impostos que o governo federal tem, aí, impostos federais. E os impostos estaduais e transferência, vinculação de 25% deles. Olha, transferência da União.
o Fundo de Participação dos Estados, FPE, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados ou Exportados, o Imposto sobre a Receita dos Servidores Estaduais, aqui é o Imposto de Renda, é o famoso leão, né? Que ele leva da gente até 12% do seu pagamento, mas que representa às vezes 28% a 30%. Você já imaginou? Você trabalha e você ganha 10 mil, você paga 3 mil de imposto de renda. Dá para fazer bastante coisa no final do ano com esse dinheiro, não é mesmo? 3 mil todo mês. E chegar no final do ano, você gastou de imposto de renda mais ou menos 40, e quando você vai declarar o imposto de renda, você recebe só R$1.000 de volta. E olha lá se receber. IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o mesmo que tem aqui, que obviamente o governo federal fazendo essas mudanças, que são as tão famosas mudanças tributárias que o governo quer fazer, né? Vai fazer mudança tributária, vai fazer... Não fez nada até agora. Não houve nenhuma mudança tributária no governo. Nem o Senado, nem a Câmara fizeram. E nós estamos passando já mais quase 2 anos de governo federal, e está lá a Câmara também, tanto os deputados estaduais, né, quanto os federais, quanto também o Senado, lá em Brasília, os deputados federais e os senadores, né, o Senado, quanto nós já fizemos de mudança na participação. E o país nosso é um dos países que tem mais imposto, cobra mais dinheiro de imposto. Por isso que tem pouco investimento estrangeiro. Como que uma empresa grande, uma multinacional, vai investir aqui no nosso país se ele paga muito imposto? Ele vai para outro lugar. Ele vai para um outro país, investir em outro país, né? E o risco também é grande, é calculado, o risco do dinheiro, né? O risco Brasil, o risco de investimento aqui é muito grande, ainda mais com a pandemia. As pessoas têm medo de investir aqui, os grandes investidores, as pessoas que têm bastante dinheiro, os afortunados, os ricos, os milionários, não querem investir no nosso país, porque tem medo de colocar o dinheiro dele aqui e dali a pouquinho acontecer um problema e o dinheiro dele perder o valor em vez de ganhar. E os impostos próprios aqui do governo estadual também, ICMS, que é Imposto sobre Comum de Mercadorias e Serviços, IPVA, que é Imposto sobre Veículos Automotores, e o Imposto sobre Transmissão de Causa-mortes e doações. Olha, quando você morre tem que pagar imposto, sabia? Então, causas-mortes, você vai pagar. IPVA, são impostos dos veículos. Se você tem um carro, você comprou um carro zero ou não, aqui no estado de Roraima ainda tem uma vantagem. Com 10 anos nós não pagamos mais imposto do nosso carro. Então, se você tem um carrinho, hoje nós estamos em 2020, ele foi fabricado em 2010, a partir do ano que vem já não paga mais imposto de carro de 2010. Muito bom, né? Mas lá para São Paulo são 20 anos. No governo do estado de São Paulo, o governo que tem mais carro são 20 anos. Enquanto que aqui em Roraima é um estado mais pobre, a gente vê que são só 10 anos. Alguma coisa está errada, né? Por que aqui é melhor a gente ter um carro com 10 anos? O carro com 10 anos ainda não está tão velho. Mas lá em São Paulo, só a partir de 20 anos. O governo quer tanto dinheiro que ele cobra sobre o imposto dos veículos automotores. Você paga o carro, mas o carro não é seu. Todo ano você tem que pagar imposto do carro. E se você não pagar, se você passar numa blitz aqui, né, do Detran, se você passar numa blitz do governo, tanto da Polícia Federal ou das outras Polícia Civil Militar, você pode ter o seu carro preso ou vai receber uma multa. A não ser que eles tenham dó de você, alguém olhe para você e fale assim, coitado, mas é muito difícil. Se você tiver uma moto, você vai pagar. Se você tiver um carro, seja ele velho ou novo, você vai pagar. E o percentual vai aumentando ou diminuindo de acordo com o carro e de acordo com o ano. Imposto sobre comum circulação, que é o ICMS, que o governo cobra de tudo que você ganha. Tudo que você compra, quer dizer. Então, se você vai lá comprar alguma coisa no supermercado, ou bens e serviços, se você for uma pessoa, você é cabeleireira, ou você tem um salão de beleza, ou você tem uma lojinha, então você vai pagar esse imposto aqui para o governo do estado, tá bom? Bom, impostos municipais, que são a transferência também vinculada a 25%, transferência da União. Esse é o dinheiro que recebe da União. Fundo de participação do município, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados e Exportados, Imposto de Renda, novamente, Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, o ouro, por exemplo, né? Imposto territorial e transferência do Estado, o Estado transfere para o município,
Imposto sobre consumo de mercadorias e serviços, uma parte vem para o governo municipal, para a prefeitura. O IPVA, uma parte do IPVA também vem para a prefeitura, que é o imposto sobre veículos automotores. Teve um motorzinho, tem que pagar. Impostos próprios, que são IPTU, esse é só o governo municipal que ganha. Imposto predial territorial urbano, todo ano você tem que pagar o IPTU do seu imóvel. Se você tem uma casa, você paga. Se você tem um terreno, você paga. Então você vai ter que pagar. Você não é dono da sua casa. Você só é dono se você pagar o imposto. Se você não pagar o imposto, a prefeitura pode fazer o quê? Ir lá e tomar, né, a sua casa, o seu prédio, sei lá, o seu terreno. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o TBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, o TBI, você tem uma casa avaliada, sei lá, em 100 mil, você vai pagar sobre isso uma porcentagem para o governo do município, para a prefeitura, né? Legal, né? Bom, olha que interessante. Mas lembre-se, o percentual de vinculação só é aplicado sobre a receita dos impostos da União e dos estados, depois que eles descontam e transferem a parcela devida aos governos, outros governos. Então, o menininho está aqui com uma carinha feia, né? Porque o governo, você fala assim, mas esse dinheirão que arrecada a prefeitura, o estado não vai para o governo federal, e o governo federal ele vai transferir na medida daquele bolo que eu falei para vocês, vai devolver para os governos estaduais e municipais. Interessante, né? Outra coisa, quando se trata de financiamento da educação, o ponto de divergência sempre recai sobre o volume de recursos que devem ser gastos. Quanto nós vamos gastar? Apesar de ter a lei, será que vai gastar mesmo aquilo que tem lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o financiamento da educação básica. Lembra que eu falei para vocês do Fundeb? Antes, nós não era Fundeb, mas o Fundeb agora, né? O Fundo Social, então o que ele faz? Ele trabalha agora o Fundeb, de uma forma de 2010 para cá, o valor da educação. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de valorização dos profissionais da educação, marquem bem, tá? Fundeb quer dizer Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Isso cai em concurso. Às vezes eles colocam lá a sigla, colocam 3, 4 respostas para você colocar ali qual é a certa. Ele foi criado com a emenda constitucional número 53 em 2006, regulamentada pela Lei 11.494 em 2007 e pelo Decreto número 6.253 em 2007, em substituição a Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. Então, quando saiu a Constituição Federal, em 1998, foi criado o Fundef, que é o Ensino Fundamental de Valorização do Magistério. Depois, aqui em 2006, né, ele mudou para Fundeb. Então, 2006, de 1998 a 2006, vigorou o Fundef e o Fundeb, agora nós temos ele de 2007, né? 2007 até agora. Esse fundo, ele é desenvolvimento para a nossa educação. Estava acabando a bateria aqui do meu computador. Deixa eu ligar. Pronto, já liguei, senão eu não ia dar para terminar a nossa aula, tudo bem? Continuemos. O Fundo de Educação, né, o Fundeb, ele substituiu o Fundef, tudo bem? Entenderam direitinho? Então nós temos esse fundo que substitui aquele outro que existia. E ele iria acabar, como eu falei para vocês, ele tinha um prazo de validade, né? Tudo que você compra tem prazo de validade, não é verdade? Se você vai comprar açúcar, feijão, arroz, hora que você vai no supermercado comprar, você tem que ficar de olho. Remédio na farmácia, fique de olho, porque senão você compra um remédio que você vai usar e se for um remédio que você pode estar utilizando depois, posteriormente, né? Não é um remédio que você vai usar bastante, olha direitinho, porque você pode perder. Aqui em Boa Vista tem muito isso. Você vai ao supermercado, vai na farmácia e se você compra um determinado produto que está em promoção, olhe a data. E se não estiver em promoção, olhe a data também, tá bom? Tudo enlatado, olhe direitinho, feijão, arroz, sal,
porque mesmo estando na data de validade, como nós estamos no estado que é muito quente, a tendência é estragar mais rápido. Se for no estado que é mais ameno o calor, estraga mais devagar. Então, se você comprar muito arroz, vai criar bicho, né? Vai criar caruncho. Então, olhe a data de validade. E a nossa lei, o Fundeb, está com a data de validade para acabar esse ano. Eu tenho visto que o Senado e também a Câmara dos Deputados Federais, e o próprio governo, né? O governo federal, o ministro da Educação novo que entrou agora, coitadinho, está com um pouquinho de tempo aí, né? Novinho, criancinha ainda, né? Ele está falando sobre o Fundeb, todo mundo, mas ninguém deu uma proposta. O governo federal deu uma proposta esdrúxula para continuar com o Fundeb. Ainda bem que a Câmara e o Senado não concordaram e querem que o Fundeb continue como ele está. Se houver mais mudança na forma como se arrecada e distribui a renda para a educação, a nossa educação vai piorar a qualidade de ensino. Escutem o que eu estou falando. Se mobilizem, mesmo que nós estejamos em época de pandemia, né? Nós devemos pensar no dia de amanhã, não só hoje. Como que vocês, eu estou falando para vocês de um curso que é licenciatura. Essa disciplina para o curso de Química e está formando professores. Com vocês todos serão professores. Serão meus amigos de trabalho, né? Eu já dei aula para aluno aqui na UER, que ele fez graduação, depois fez o mestrado, e este ano nós abrimos um processo de seleção no curso de Segurança Pública, no curso que eu trabalho e vocês estão aqui assistindo essa disciplina, né? Mas eu trabalho no curso de Segurança Pública, sou professor do curso de Segurança Pública, e nós fizemos um concurso, um seletivo para professor horarista, e por incrível que pareça, ninguém ajudou um aluno, uma pessoa, né, que veio da graduação da UER, que fez mestrado na UER, foi um dos melhores classificados. É uma grande honra para a gente receber essas pessoas que são nossos alunos, novamente, conosco como amigo de trabalho. Eu fico muito lisonjeado quando eu vejo um aluno fazendo essa ponte, né, e gostando do magistério também, né? Bom, vamos para frente. O que é o Fundeb? É o Fundo Especial de Financiamento da Educação Básica, de natureza contábil e de âmbito estadual. Um fundo por Estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado por parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos e transferência de Estado, dos Estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação, por força do disposto nos municípios, vinculado à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Independentemente da origem, todo recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica, com vigência estabelecida para o período até 2020, 2007 até 2020. Muito bem, né? Vai acabar agora, como eu havia dito para vocês. Então é um fundo, e esse fundo vem desse dinheiro que eu mostrei para vocês lá, dos impostos. Ele faz um fundo, e esse fundo o governo manda para os estados e para os municípios. Qual é o mecanismo que a gente usa para compor o Fundeb? Olha que interessante. Eu criei um gráfico aqui, eu fui mudando ele, e eu acho que vai dar para explicar bem para vocês. Olha. Hoje de manhã eu ainda estava dando uma revisão nele, né? 20% dos impostos, IPI, por exemplo, né? ICMS, todos os impostos de serviços, TR, IPVA, são transferidos, 20% deles, para quem? É transferido para uma conta no Banco do Brasil, que é proporcional ao número de matrículas, e ele é distribuído novamente para os estados e para os municípios numa conta do Fundeb. Você veja, vai para lá, no Banco do Brasil, e esse dinheiro volta novamente para os estados e para os municípios. O estado, né, os municípios, não tem complementação da União. O estado tem um valor complementar por aluno, estadual ou nacional. Então, aqui tem uma complementação, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como que isso funciona. E liga 60% ao menos para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica. Então, não pode passar. Isso aqui é uma lei, o governo não pode gastar mais que 60%, senão ele vai estar infringindo numa lei
e pode ser até mesmo desonerado do seu cargo, né? E o restante em despesas que é gastado na educação básica, despesas básicas na educação. Então esse é o mecanismo de distribuição do Fundeb, tá? Como que ele é gerado. Marque bem isso daqui, é um gráfico que eu não tenho visto muito por aí, mas a gente fez para vocês poderem estar melhorando a compreensão. O valor por aluno do Fundeb é fixado somando-se os recursos depositados nos fundos estaduais, mais a complementação financeira da União, e dividindo o resultado pelo somatório das matrículas de educação básica recenseadas na rede pública do ensino. Então, ganha-se por cabeça de alunos. É por isso que os governos, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, querem os alunos lá. Todas as escolas da educação básica, elas foram municipalizadas. Nós não temos mais escolas que não é da educação básica, que não é municipalizada. O que é isso? Todas as escolas que funcionavam até o 9º ano, elas tiveram que passar para o município. Então, quantos alunos tem numa sala de aula? Isso é o que ele vai ganhar. Então, quanto mais aluno tem lá, mais dinheiro entra. Então, não pode deixar o aluno ir embora da sala. Entendeu? Não pode reprovar aluno, em outras palavras. Para efeito de distribuição de recursos para o Fundeb, cada uma das etapas, modalidades e tipos é atribuída anualmente um fator de ponderação, cujo objetivo é o de refletir as diferenças de custo para a manutenção dos alunos com padrão mínimo de qualidade. Novamente, né? Tudo tem que ter um mínimo de qualidade. Olha, não se fala em máximo. Máximo de qualidade. Você acha que quando as pessoas que têm dinheiro vão comprar um carro, eles compram um carro que tem um mínimo de qualidade, básico, não tem ar-condicionado? Você pensou? Isso é rica. Vai lá na concessionária comprar um carro, ele compra um carro que tem ar-condicionado ou não? Responda para mim. Ele vai comprar um carro que esse carro seja diesel ou gasolina? Se ele tem bastante dinheiro, vai comprar uma Hilux, digamos, né? Olha, tem uma versão que é a gasolina. Não, ele não quer a gasolina. Ele vai comprar, mesmo sendo um carro de luxo, né? O carro mais simples na categoria daqueles carros? Não. E por que é que para a educação, os governos federais, né, o governo federal e tanto o Senado quanto a Câmara, dizem que nós temos que ter um mínimo de qualidade? Não tinha que ter mínimo de qualidade. Imagine se você compra um produto, qualquer que seja ele. Eu vou dar uma ideia para vocês do notebook que eu estou usando para falar com vocês. O meu notebook estava muito ruim. Eu não tinha dinheiro para comprar e agora subiu mais ainda, né? Porque todo mundo está em casa, todo mundo está comprando. Subiu 100% a venda de notebooks no nosso país e eu comprei em 12 vezes esse notebook que eu estou falando com vocês. Quando eu comprei esse notebook, eu fui comprar um notebook que tinha um pouquinho mais de qualidade. Como eu não podia pagar à vista, eu teria que comprar a prestação. Claro, nós temos que dar uma aula de qualidade. Quando o notebook já não está mais gravando, não tem mais nem condições de ser usado, e já está com um ano de uso bem gasto, né? Bastante anos de uso, você substitui. Mas você vai substituir por um mínimo de qualidade? Óbvio que se eu tivesse mais dinheiro, eu ia comprar à vista e um notebook muito melhor. Mas como eu não tinha dinheiro, eu comprei um que fosse razoável e pagando em 12 vezes. Interessante, né? Por que é que nós queremos uma casa de qualidade, um carro de qualidade? Se você ganhasse na loteria esportiva, na loto, sozinho, muito dinheiro, digamos que você ganhasse aí 100 milhões, o que você vai fazer com 100 milhões? 1 milhão já é bastante dinheiro. Imagine 100 milhões. Você vai comprar o que de qualidade? Você vai pensar na escola pública que você estudava? Talvez que não é uma escola muito boa, às vezes ela é uma escola que precisa dar uma pintura, né? O diretor trabalha, os professores vão lá, faz uma festa, faz alguma quermesse para poder arrumar a escola, os pais vão lá ajudar a pintar, você vai lá ajudar a pintar. Quando você ficar rico, você se lembra do pobre? Será que são assim? Será que as pessoas que são políticos, que eram pobres, se tornam senadores por um estado igual ao estado de Roraima? Lá eles se preocupam com a educação de qualidade, trazem bastante dinheiro para arrumar as escolas do município, do estado, o IFE, a UER, a Universidade Federal. Vamos fazer lá no meu estado?
a melhor universidade que existe no mundo, hein? Olha, eu posso não ser o melhor professor da UER, mas eu tento passar para vocês a melhor qualidade de ensino, de aula que eu tenha condições. Eu dou o melhor meu para a universidade por causa de vocês. Por quê? Ser professor é transmitir uma aula de qualidade. Se você não tem uma aula de qualidade, com certeza você não vai ser bem preparado à universidade. E depois? Como é que eu vou querer que o aluno que saiu do curso de Química, ou a professora Régia, que é a coordenadora do curso de Química de vocês, vão ter qualidade, vai ter qualidade de ensino? Como é que eu vou valorizar a formação dos cursos de licenciatura, hein? Será que as pessoas querem se matricular nos cursos de licenciatura? Eu não vou falar para vocês como está esse problema, tá? Eu sei, mas não vou falar para vocês. Será que os alunos, quando vêm para a universidade, eles querem fazer o vestibular para ser professor igual a vocês? Quero parabenizar, mais uma vez, já falei nessa aula aqui, e já falei também em sala de aula para vocês, quando nós estávamos com a aula presencial. Eu quero valorizar vocês. Vocês, para mim, têm muito valor. Curso de Química, por ser um curso, essa disciplina, né, trabalha com vocês por educação básica. Vocês são pessoas que devem ser muito valorizadas. O professor tem que ter muito valor. Aí eu quero parabenizar vocês. Não desista da sua profissão. Seja um professor de qualidade. Quando você for dar aula, lembre-se do que eu estou falando para você. Se o seu aluno não sabe, trabalha com um aluno que não sabe. Aluno que já sabe bastante não precisa da gente. O professor gosta de aluno que é bom, mas o aluno que está com dificuldade de aprendizagem, ele não gosta muito daquele aluno, do Joãozinho, da Mariazinha. Olha como que ele não tem facilidade. Ele é inteligente, somente às vezes ele não teve condições, ajuda, né? Teve dificuldade e vai continuando. Do primeiro ano passa para o segundo para o terceiro. Chega no ensino médio, no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, para vocês dar aula de física, de química, de biologia, é difícil. O aluno não tem base de matemática, como que ele vai entender bem a aula de química? Dê um reforço para ele. Ajude esse aluno. Com certeza ele vai se lembrar de você como o melhor professor do mundo. Se preocupe com quem tem dificuldade. Até mesmo Jesus falou assim, né? Quem é que precisa de médico? São as pessoas que estão boas ou as pessoas que estão doentes? Mas você vê agora na pandemia. Eles avisam assim, olha, não vá para o hospital se você tiver com uma crise pouquinha, se estiver respirando, você está quase morrendo, não vai ainda não, espera morrer. Quando você vai lá no hospital, já não tem mais leito para você, não tem nenhum aparelho respiratório, você vai morrer, já está ruim. O certo era ir ao hospital quando está no início da doença, mas se você for lá, você pode contrair a doença, pior mais ainda, às vezes você nem está com o Covid, você pode convidar o Covid para você. Que vergonha, né? Não é difícil isso, hein? E agora? Podem ser beneficiários do recurso do Fundeb os alunos regularmente matriculados nas seguintes etapas, modalidades e tipo de estabelecimento. Quem é que vai ganhar do Fundeb? Você pode até não saber disso, né? Não sei se você sabia até hoje que vocês são beneficiados pelo Fundeb. Você vai falar, não, professor, eu não tenho nenhum benefício do Fundeb. Claro, sabe por quê? Olha que interessante. Quem estudou numa creche pública, quem estudou numa pré-escola pública, quem fez as séries iniciais do ensino fundamental urbano, do ensino fundamental rural, as séries finais do ensino fundamental urbano, rural também, o ensino fundamental em tempo integral, o ensino médio urbano, rural, o ensino médio em tempo integral, ensino médio integrado à educação profissional, educação especial, educação indígena e quilombola, educação de jovens e adultos com avaliação no processo, que é o EJA, né? Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional em nível de avaliação. Todos esses níveis da educação recebem verba do Fundeb. Então, querendo ou não, nós somos beneficiados pelo Fundeb. Eu sempre estudei em escola pública. Quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha condições de ficar na escola pública, fazer meu curso na Unicamp, porque ela era integral e eu tinha que trabalhar. Então eu fui estudar à noite. Estudei à noite, lá em São Paulo, fiz o curso de graduação em letras, professor de português e inglês, depois eu fiz pedagogia, administração e supervisão escolar. Depois eu fiz psicopedagogia. Até aí, e o mestrado que eu fiz na PUC, todos eles são privados. Eu estudei na escola pública, no ensino fundamental e médio,
Mas quando eu fui fazer faculdade eu não conseguia. É isso que acontece com muitos alunos nossos. Vocês têm um grande privilégio de vir estudar na UER, que é uma universidade pública. A maioria dos nossos professores são doutores e mestres, de verdade. Porque várias universidades privadas, elas falam, nossos professores são doutores e mestres, principalmente quando está fazendo a propaganda para fazer o vestibular. Mas a lei exige 20% só. Ela coloca a maioria, o nome dos vários doutores que tem em todos os cursos. Mas, se você for ver, tem muito mestre e até especialistas. Quando eu vim para a UER em 2010, só tinha eu de doutor na área de ciências humanas. Só tinha eu. O único doutor que veio da Unicamp. E eles falaram assim para mim, olha, professor, quando a gente vê um doutor que vem lá da Unicamp para cá, nós ficamos muito preocupados. Por quê? Porque se ficar com a gente é porque é um professor que não tem muita qualidade para trabalhar com a gente, não tem muita experiência, né? E se tem muita experiência, desiste e vai embora, volta para São Paulo de novo. Eu falei assim, não vou voltar. Eu não vou voltar, não sei se eu sou um bom professor, não sei se eu sou um professor péssimo, mas eu vou ficar aqui com vocês. Eu tinha proposta para voltar para a Unicamp, já tive de novo, agora que eu fui passar esses 2 anos para ficar para lá, fazendo o pós-doutorado. E eu fiquei aqui. E eu falei para eles, olha, além de eu ficar aqui, eu vou incentivar vocês para que sejam todos doutores. Gente, eu trabalhei o máximo para quem era especialista se tornar um mestre. Quem era mestre, ser um professor doutor. Muitos aproveitaram. Muitos foram fazer DITER e MINTER. MINTER são programas que nós criamos para que o professor que é especialista possa sair da UER com salário, ganhando salário e fazer um mestrado fora daqui. Ou então um doutorado, professor que ele é mestre, saia e volte como doutor, passe 4 anos fora e volte como doutor de novo para a nossa universidade. Então nós podemos estar fazendo essa proporção, essa diferença. E olha, se você olhar lá o meu currículo Lattes, você vai ver que a gente faz alguma coisa. Para vocês terem ideia, esse ano a UER solicitou para que eu pudesse participar de um processo de seleção de programas da CAPES, chama Residência Pública. Vocês devem até ter visto, eu vi que a professora Régia colocou para vocês no grupo de química de vocês, né? Esse Residência que é pedagógica, que é um programa da CAPES. Nós nos inscrevemos. Eu sou o coordenador institucional da UER. Estou coordenando outros 5 subprojetos de química, de biologia, de educação física, de professores lá da área de geografia, história e de letras. São 5 subprojetos que nós temos. E nós enviamos para a CAPES. Nós passamos todo o carnaval fazendo o subprojeto da gente. E quando nós enviamos para lá, a CAPES deu depois, ela falou assim, hoje é o último dia. Era uma segunda-feira. Nós enviamos. E passou a segunda-feira, na terça-feira de manhãzinha, a CAPES prorrogou por mais uma semana. Depois prorrogou por mais outra. E nós nos matamos para fazer o nosso projeto durante o carnaval e não tinha mais o que mudar, porque nós já estávamos, assim, eu perguntei para os professores, né, escuta, vocês querem mudar alguma coisa? Agora a gente tem tempo. Se não, professor, nós não vamos mudar. Bom, a CAPES deve ter visto isso e deve ter visto, nós somos avaliados pelo nosso currículo, o que nós já fizemos na vida. E não pode ser um currículo mentiroso. Não é igual aquele currículo que eu falei para vocês, do ex-ministro da Educação, que ele falou que era um pós-doutor e não é pós-doutor. Era doutor e não era. Fez mestrado e 70% era plágio. O meu currículo foi para a CAPES avaliar. Dos outros professores também. Se você trabalhou, quanto tempo você trabalhou, se você foi coordenador, quando você foi coordenador, se você orientou aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu já orientei aluno até pós-doutorado. Então, tudo isso foi para a CAPES. E eles olham para ver se é verdade. Senão você vai responder processo judicial. Mais ou menos 300 universidades no país participou. Dessas 300 universidades, o nosso programa de residência pedagógica aqui da UER ficou em 5º lugar no país. Nós ficamos à frente da Unicamp, da USP. Eles ficaram lá por 150. Eu achei ruim, depois até contestei isso e pedi recurso para a CAPES.
Por que nós recebemos 96 bolsas e eles receberam 200? É claro que eles têm muito mais alunos que a gente, né? Mas, pelo menos se eles dessem mais outra cota de bolsa para a gente, nós iríamos ficar tranquilos. Mas depois nós estivemos vendo agora, na hora que nós fizemos seleção com vocês, que muitos alunos nem se interessaram para ir ganhar uma bolsa. Se vocês soubessem quanto é importante ser um bolsista do Residência Pedagógica ou do PIBID, se inscrevam, valorizem essas universidades que estão com professores fazendo esses processos para vocês. Vamos em frente? Olha, alguns impasses que nós temos não resolvidos pelo Fundeb. Por exemplo, a expectativa era que o fundo estimulasse uma oferta maior de matrículas, especialmente para educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos. Os 3 primeiros anos de vigência não comprovaram essa expectativa. Há muita evasão, muitos alunos que desistem, que param de estudar, né? Depois, o aumento da complementação da União foi uma pequena vitória, mas ainda longe de reverter os indicadores educacionais. E também esse modelo viabilizou uma municipalização do ensino de forma irresponsável. As responsabilidades estão atribuídas de maneira inversa à capacidade de arrecadação de recursos. O município ficou com todas as escolas municipais, né, até o 9º ano. Muita escola, pouco dinheiro para tomar conta. Aqui não é no sentido de responsabilidade da prefeita, não estou falando mal da prefeita, é que não tem dinheiro. As verbas para manter as escolas municipais não são suficientes. Eu falei para vocês que eles ganham por cabeça de aluno, né? Mas deveria ter mais dinheiro para a qualidade de ensino municipal ser muito melhor. Então, até agora, como nós temos visto, os gastos com a educação não dão para o gasto. Tá? Educação não dá para o gasto. O que pode ser feito, então? Tá a menininha aqui, olha, a chiquinha dela, né? Sorrindo. E eu coloquei essa pergunta aqui. Como que nós vamos melhorar a educação? Como que eu e você podemos fazer diferença, né, nessa educação? Olha, atentar para que a proposta de reforma tributária não reduza o volume de receitas para a educação. Já que está acabando o Fundeb, tem que aumentar e não diminuir. Ampliar os impostos sobre a riqueza. A vinculação de verbas à educação deve ser também sobre as contribuições sociais e econômicas. Nos Estados Unidos, se você vai comprar uma caneta, um lápis, uma borracha, na hora já é calculado o dinheiro que vai para a educação e já é revertido instantaneamente, né? Os gastos com a educação deveriam ser calculados com base no CAC. Então, ir lá e valorizar como que essa valorização desse dinheiro deve ser. O que é o CAC? É o custo de aluno e qualidade. Olha que interessante. É o parâmetro de qualidade do ensino descrevendo tudo o que é necessário para que os alunos aprendam em termos de qualificação e valorização do pessoal do ensino, infraestrutura, procedimentos para assegurar a gestão democrática do acesso e permanência dos alunos. Além disso, também eu vinculei aos valores que o CAC, que é o custo de aluno e qualidade, por etapas e modalidades estabelece um patamar mínimo de qualidade de educação e não um valor médio ou ideal. Lembra que eu falei para vocês? Já regula por baixo. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Roraima, as escolas estaduais, para você ser aprovado numa escola estadual, o aluno, para ser aprovado, ele tinha que tirar 50%. A média era 50%. Eu pergunto para vocês, um aluno que aprendeu 50%, ele deixou de aprender 50%. Se ele deixou de aprender 50%, ele não vai ter uma qualidade, pelo menos média. Média seria 70%. E o que fez o Estado? Colocou a média para 70%. Eu pergunto para vocês, aumentou a média e aumentou também a qualidade? Ou será que os mesmos 50% de antes não são os mesmos 70% de agora? Isso quer dizer que se você olhasse para o IDEB, né, ou na Prova Brasil, eles teriam que ter 70% de nota melhor. Será que é assim? Como está o nosso Estado no IDEB? Vocês já viram a valorização do nosso Estado no IDEB? Nós vamos ter uma aula que a gente vai comentar melhor isso. O CAC também, que é o custo de qualidade, ele está vinculado às verbas necessárias para o ensino, insumos médios e recursos e fatores.
Além disso, também, o gasto por aluno com as verbas existentes como sujeito ao desenvolvimento da economia e da arrecadação de impostos. Se nós calculássemos quantos alunos nós temos em sala de aula e quanto que deveria vir da receita, dos dinheiro que tem, para que esse aluno pudesse ter uma educação de qualidade, aí sim nós podemos dizer, vamos pagar mais para o professor. O professor vai ter que ter uma dedicação exclusiva. Ele não pode ter outro emprego de jeito nenhum. Ele vai ter que ficar na escola, né? Se você já ler um livro do Perrenot, que ele fala sobre a qualidade de ensino, a valorização, né, a avaliação do ensino, ele diz assim, se você vai ao médico, né, se você vai na área da saúde, o médico, mesmo que tenha deficiências mais possíveis que possam existir, você vai no HGR com sintomas de pandemia, eles vão fazer uma avaliação, querendo ou não, da pessoa. Vai colocar a pessoa em observação, mesmo que não tenha uma quantidade enorme de enfermeiros, não tenha aparelho para poder te suprir as necessidades na hora, eles vão ver. E na educação, como que é? O nosso aluno tem uma dificuldade para aprender química. Será que esse aluno vai para uma aula de reforço, de recuperação? A LDB diz que a aula de reforço, de recuperação, tem que ser paralela. O que é uma coisa paralela? Trabalha junto. Você vai numa estrada que ela tem mão dupla. Não adianta você falar assim, a mão daquela lá não é, ou mão única. Né? Olha aqui, ó, uma estrada de mão única ou de mão dupla. Vai ter sempre uma paralela a ela. Mesmo que separe um pouquinho, elas estão ali. Todos os carros vão nessa direção ou nesse outro sentido, voltam. Será que a educação é assim também? O aluno que tem uma dificuldade hoje, nós ajudamos essa dificuldade dele para que ele possa melhorar. O Perrenot diz que lá na França, o aluno da escola de período integral, ele tem de manhã um problema, à tarde ele vai para uma equipe multidisciplinar e vai verificar se ele está com dificuldade em português, ele vai estudar português, né? Lá é francês, né? Aí ele tem dificuldade gramática na língua francesa, ele vai estudar, ele vai melhorar. E quando ele voltar no outro dia, aquela dificuldade tem que ser sanada. Imagine você, se a pessoa chega no hospital com uma febre alta, né? Com acima de 36,5, 37 já de febre, 38 de febre. Isso daí é um indicativo grande de que ele está com uma infecção. Febre não é causa, não é causa do problema, né? Qual é a causa do problema? A febre é o sintoma. Em educação é assim, se a pessoa não está aprendendo bem, ele está com febre. Você precisa procurar a causa do problema. Então, eu quero deixar essa deixa aqui para vocês. Lembre-se disso quando você estiver em sala de aula. Agora, se você for ser nossos alunos que estarão conosco no Residência Pedagógica, quero parabenizar essa turma aqui. Eu vi vários alunos que se candidataram, né? Então, nós temos lá 16 alunos que vão participar com a gente do Residência Pedagógica. Alguns serão voluntários. Com certeza nós estaremos juntos, eu, você, a professora Régia, né, e os professores da área da Química, aqui da universidade, para trabalharmos com vocês. E vamos passar para vocês condições de vocês estarem ajudando os alunos das escolas públicas, fazendo lá o seu estágio, indo lá com o professor. E quando você se formar, com certeza, além de valer para o seu currículo, você vai ter uma experiência profissional bem melhor. Vale hoje quem tem mais experiência. Você sai da universidade com o seu diploma, pode ter sido o melhor aluno, mas se você nunca trabalhou, com certeza o que trabalhou já vai passar você para trás. O estágio curricular da CAPES vale bastante para isso, né? Bom, quais são os fatores críticos para a qualidade da educação? Então nós temos aqui o tamanho do estabelecimento de ensino. Instituições menores são mais facilmente gerenciadas. Relação aluno, turma ou aluno-professor ou turmas menores possibilitam maior aprendizagem. Salário dos profissionais da educação deve expressar reconhecimento do valor social da atividade e possibilitar a fixação do profissional em uma única escola. Jornadas dos aprendizes. Quanto maior tempo na instituição, maior será a aprendizagem. Eu vou voltar aqui de novo. Eu li todos. Olha, tamanho do estabelecimento de ensino. Instituições menores são mais facilmente gerenciadas. Aí eu quero ir para uma universidade muito grande. A Unicamp, lá na Unicamp, gira por dia, passa por dia lá, mais de 50 mil pessoas, alunos, professores, vai para o hospital, né?
Eu pergunto para vocês, é grande ou é pequeno? Lá a gente é um número. Agora você vem para a UER, já é uma universidade menor. Nós temos mais condições de trabalhar com vocês. Mas será que nós temos as mesmas verbas? Quando a gente fala assim de Unicamp, de USP, você pensa numa universidade de ponta. Por que ela é uma universidade de ponta? Porque o governo e as empresas privadas investem muito no ensino lá. Quer fazer uma pesquisa para verificar como que vai ser essa vacina. Você vê, a Unicamp aparece aí nas reportagens, professores da Unicamp aparecem, doutores da Unicamp aparecem. Por quê? Porque as empresas investem, o governo manda mais dinheiro para lá do que para cá. Mesmo sendo poucas as verbas do governo federal, eles diminuíram bastante, né? Da CAPES, CNPq, para investimento de bolsista também. Assim mesmo, ainda há bastante recurso. É uma universidade ponta. Os laboratórios são maiores por quê? Porque o governo não faz investimento aqui no norte, no nordeste. Olha, nós temos mais dificuldade. Eu provei isso para a CAPES várias vezes. Se nós temos mais dificuldade, precisa gerenciar mais dinheiro, mais verba para nós, mesmo que essa verba seja super controlada, não tem problema. Nós tenhamos que mandar diversas formas de relatório para eles verem que nós não desviamos R$1 desse dinheiro que eles investiram aqui para a gente. Mas tem que ter maior investimento no norte e no nordeste. Por quê? Porque nós temos mais dificuldade aqui. Nossa universidade é menor, não tem tantas condições de ter um laboratório de primeira, temos sim. Nós temos visto que todas as pessoas, em todos os níveis, tanto o reitor, pró-reitor, os professores, os coordenadores dos cursos, querendo ou não, nesta hora que a gente fala, precisamos investir na universidade, todo mundo investe. Mesmo que você não acredite muito num outro lá, mas a hora que você vê assim, vamos investir para melhorar a qualidade de ensino do aluno, todo mundo se une. Qual é a relação de aluno, turma, aluno, professor? Quanto menor for, maior a aprendizagem. Uma classe com 50 alunos é mais difícil. Eu dei aula na Unip, lá em São Paulo, que eu tinha 180 alunos na sala de aula. Gente do céu, eu não sabia que... Aliás, eu não fazia chamada. Por quê? Porque o aluno ele entrava com um cartão, igual esse cartão de crédito, né? Ele ia lá, já entrava, passava, como que estivesse passando no metrô, e aquilo lá já marcava a presença dele. Ele não estava na sala de aula comigo. Muitas vezes ele ia lá para a cantina, para o restaurante, eu ficava lá embaixo tomando alguma coisa, ia para a biblioteca, e ele estava constando com o meu aluno, ele não estava comigo lá na sala de aula. Eu pergunto para vocês, isso é qualidade de ensino? Hein? A propaganda que se faz na televisão não é a mesma que nós vemos ali. Há laboratórios de ponta. Será que todos os alunos de química deles têm o mesmo acesso que vocês têm? Mesmo nós não tendo tanto recurso, vocês vão para o laboratório, vocês vão fazer os seus estágios, né? E isso vai melhorando a qualidade de ensino. Quem diz que você é um bom aluno não é a universidade só, é também você. Péssimos alunos saem de universidades boas. Eu pude fazer pesquisa, né, nas teses de doutorado, dissertação da USP, da Unicamp, das universidades tanto do Rio de Janeiro e de outros lugares, de Belo Horizonte. E o que acontece? Algumas eu tive que rejeitar. Senão, isso não é uma tese de doutorado. Isso não dá para ser nem um TCC de um aluno meu lá de Roraima, da cidade lá que nós temos. E o pessoal ficava bravo comigo. Senão, isso aqui não é, isso aqui não presta, isso aqui devia ter sido reprovado. Como que essa tese, esse aluno acabou passando aqui a um doutor? Que doutor é esse? Né? Salário dos profissionais da educação. Quanto maior o salário, maior a valorização, professor em uma única escola, lembra que eu falei para vocês? Dedicação exclusiva. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola com esse professor, melhor. É uma escola de período integral. O meu projeto, a minha hipótese para trabalhar agora nos 2 anos de pós-doutorado foi sobre o ensino de educação integral. Como que ele é feito no Brasil? Para que eu pudesse ver como é feito no Brasil, eu também fiz uma análise dos países todos da América Latina. E fiz uma análise dos países da Europa. Eu tive alunos que ficaram comigo lá na Unicamp, alunos bolsistas que vieram da Alemanha e ficaram comigo. E esses alunos não falavam nem português, ficaram lá comigo, né? E esses alunos, lá no laboratório do GEPAL e da Unicamp, nós passamos a verificar e passar para eles, eu tinha a incumbência de passar para eles, como era o ensino no Brasil, como que funcionava o ensino no Brasil. Bom, eu falei para eles, eu vou passar para vocês,
mas vocês vão passar para mim todas as formações, não só da Alemanha, mas da França, de Portugal, dos países da comunidade europeia. Gente, como que funciona diferente? Eu estava com um aluno bolsista, 4 alunos bolsistas, que vieram da Alemanha do curso de pedagogia, lá da Alemanha, para o curso de pedagogia, fazer um estágio no curso de pedagogia da Unicamp. Esses alunos ganhavam em euro, não era em real. E eu acabei conversando com eles, fazendo bastante amizade, e eles falaram para mim quanto eles ganhavam em euro. Transformando isso para real, eles ganhavam mais do que eu ganho aqui na UER. Uma bolsa do governo da Alemanha para isso. E outra coisa, eles ficaram um semestre com a gente. O outro semestre, a outra parte do ano, o governo da Alemanha pagou para que eles pudessem visitar países da América Latina, os cursos de pedagogia, e outros estados aqui do nosso Brasil, para que eles vissem nessas universidades também como era a educação. E eu tinha um aluno que eu falei bastante daqui do nosso estado para eles, e eles falaram assim: professor, nós vamos lá em Roraima, nós vamos querer conhecer lá Roraima com o senhor. E eles vieram até Manaus, mas quando eles chegaram aqui, eu estava na Guiana, e eles ligaram: professor, queremos chegar aí. E na Guiana não pegou o meu telefone, né? E quando eu cheguei em casa, eles tinham mandado notícia, fazendo: professor, nós acabamos voltando, estamos indo para a Argentina. Da Argentina vamos para o Peru e para o Chile. Eu pergunto para vocês, hein? Sabe quem deu o dinheiro para eles? Eles não tiraram o dinheiro dessa bolsa que eles tinham. Eles ganharam a passagem do governo. Imagine você, se você que é do curso de Química pudesse fazer isso aqui. Por que o nosso país não faz? Aí que eu digo para você, são os países emergentes, né? Eu não gosto de falar país de desenvolvimento, país subdesenvolvido. Eu gosto de falar país emergente. Países emergentes, países que não estão naquela fase dos países desenvolvidos. Dá para competir com um aluno assim? Só você estudando bastante, tá bom? Se você estudar bastante, com certeza o seu currículo vai ser bom. Não é porque você quer ganhar nota boa, mas se você for na biblioteca, você fizer pesquisa nessa época da pandemia, vocês têm a faca e o queijo na mão. Poderão estar fazendo pesquisa além do que nós passamos para vocês ou pedir material suplementar. Vamos para frente. Olha, quais são as diferenças? Que diferença há entre a proposta do custo aluno-qualidade e o gasto aluno, o que o governo oferece hoje? Nós temos um gráfico aqui, um levantamento. Valor por aluno proposto em reais, que é reais, tá? Na modalidade de ensino. Na creche, na pré-escola, no ensino fundamental inicial e final, no ensino médio inicial, no campo inicial e também no campo final. Qual é a qualidade de aluno? O gasto de aluno que é investido em valores, isso em 2007, olha, 5.553, 2.000, 2.300, 2.200, 2.300, 3.000, 3.100, isso por ano. O Fundeb, 757, 852, 946, 1.041, 1.136, 994, 1.088. A diferença, 4.796, 1.550, 1.371, 1.234, 1.210, 2014, 2021. Grande diferença, né? Se investisse mais, como queria ficar isso aqui. Olha uma novidade, né? As novidades da CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, propôs. Foi aprovado que o país aplique pelo menos 7% do PIB em 2011 e 10% em 2014. Esse percentual em 2008 foi de 4,7%. Não teve nem aqui, em 2008 foi 4,7%. Foram aprovados novos percentuais de vinculação de recursos. União, 18 para 25. Estados, de 25 para 30. Foi aprovado que a referência passe a ser custo-aluno-qualidade. A referência tem que ser custo-aluno-qualidade. E qualidade aqui, eu volto a falar para vocês que é o mínimo lá ainda, né? Não dá para... Tem que mudar isso, né? Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Não se esqueça de fazer as leituras dos textos referentes à aula de hoje e enviar as atividades propostas para o e-mail josiasferreira@uer.edu.br. Este é o meu e-mail institucional.
eu gostaria que você fizesse, eu já enviei para vocês e quero pedir novamente, faça uma resenha da aula de hoje. O que você entendeu da aula de hoje? Envie também um comentário sobre a sua aula. O que você achou da aula? Acrescentou alguma coisa? O professor tem que melhorar a aula? Tem algumas coisas positivas, tem negativas? Mande para mim. Eu preciso melhorar a qualidade do meu ensino. Com certeza não vou tirar sua nota, não vou repreender você. Você tem direito de falar na minha aula, tá? Então, quero desejar para você tudo de bom. Até a próxima aula. Essa disciplina de Políticas Públicas de Educação Básica é muito boa. Nós estamos transmitindo por aula remota, mas eu estou com o meu WhatsApp aberto para vocês durante a nossa aula e durante também o restante da semana. Manda uma mensagem para mim à noite. Se eu não puder responder para você, digando que você esteja acordado de madrugada, eu não vou estar, né? É bem provável. Mas muitas vezes eu recebo mensagem de vocês de noite, de manhãzinha, e eu já respondo. E não é no dia de aula. Nosso dia de aula é de quarta-feira à noite. Nesse dia, mande uma mensagem para mim. Se você não puder, pegue essa aula. Ela já está gravada para você. Veja suas dúvidas e escreva para mim. Muito obrigado, tudo de bom para você. Até a próxima aula. Fique com Deus.